Boas, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo! Hoje é a segunda aula do nosso projeto Punters do Mundo e a Masterclass hoje é sobre o resultado correto ao intervalo. Se bem se lembra, não é? Temos 12 temas escolhidos pela comunidade. No primeiro vídeo falei do over 2,5 e hoje vamos então falar do resultado ao intervalo, mas ainda temos muitos outros temas que vos podem interessar, por isso acompanhem, não se esqueçam, se gostarem deixem like, já sabem essas coisas todas. Pelo menos tive bom feedback do primeiro vídeo e fiquei satisfeito que a comunidade tenha gostado. O nosso programa hoje é mais curto, já fiz a apresentação do projeto, não preciso estar-me a repetir. Vou caracterizar a liga, vou fazer uma caracterização das equipas, vou construir as tabelas, é muito semelhante ao primeiro vídeo, como é óbvio. Vou estudar as interações entre as equipas e depois vamos fazer umas previsões, vamos ver estratégias e no fim um breve resumo de tudo o que vimos. Então, vamos lá. Caracterização da liga. Eu utilizo isto para ter uns valores de referência, uma primeira abordagem, não é? Ao resultado correto ao intervalo. E vejam, nos últimos 5 anos, qual é o resultado mais óbvio ao intervalo? É o 0-0. Pronto, nos últimos anos, 30% dos resultados, basicamente em média, dá 0-0 jogos. Aliás, este ano até estão a ocorrer menos 0-0 ao intervalo para já. Claro que a liga ainda não acabou, não é? Isto vai um pouco de encontro até o que vimos no over 2,5, que parece que estão a haver mais gols na primeira liga, principalmente agora ao intervalo. Mas vejam que o 0-0 tem que ou seja, um terço quase dos jogos acaba 0-0, 30%, já viram? 0-0. E depois logo a seguir vem os resultados com um golo, ou para a equipa da casa ou para a equipa visitante, e seguidamente 1-1, 2-0, 0-2, 0-2 é menos frequente, o que faz algum sentido porque a equipa visitante para ganhar por 2 golos ao intervalo, tendo em conta também o fator casa que existe, é menos provável. Depois existem o que eu chamo de acontecimentos raros, vejo, é 3 golos, 4, 5, 6, é uma coisa impressionante. Então vejam que vocês, quando querem prever um resultado logo à primeira vista, se estiverem a pensar num mercado de resultado correto, 2/3 dos jogos, que é o que eu tenho aqui, acabam por estar aqui entre 0-0, 1-0 e 0-1. Vejam que isto é um mercado, e esta chamada de payoff e taxa de acerto, vejam que isto é um mercado, se pegarem num destes resultados, a taxa de acerto é bastante baixa, não é? Ou seja, é um mercado de risco. Se vocês fizerem apostarem em favor do 0-0, em média vão ganhar se calhar uma em cada 3, não é? 33% mais ou menos, mas quando ganham têm sempre odds acima de 3, não é? Por isso, se vocês ganharem um pouco mais, se acertarem, tiverem uma taxa de acerto superior à odd correspondente em média, vão fazer lucro. E é a mesma coisa para os outros resultados, né? Quer seja um 0, 0-1, é a mesma história. Isto é os valores médios, né? Tem todas as equipas à mistura. Mas, como eu estava a dizer, de vez em quando acontecem estes acontecimentos raros, mas isto não faz sentido apostar a favor destes acontecimentos, são pouco prováveis e muitas das vezes não vos vão pagar o preço justo, como vamos ver mais à frente. Vejam, por exemplo, este 3-3, esta época, foi o Bournemouth com o Watford, um jogo super atípico, mas acontece, né? Teve 3-3 ao intervalo e depois não houve mais golos na segunda parte. Pronto. Estes jogos são muito giros de se verem, mas não é o que acontece regularmente, né? Ainda por cima, se calhar as equipas que viram 6 golos, as pessoas que viram 6 golos na primeira parte, na segunda parte, bem, isto vai dar golo de certeza na segunda parte, e depois não deu. Ou seja, se calhar houve muitas pessoas que se entalaram neste jogo. Mas pronto, está aqui uma caracterização da liga e tem aqui uns valores de referência para as odds a nível do mercado do carrego de score 0-0, 1-0, 0-1, etc. Agora, o que é que vamos fazer? A caracterização das equipas. Eu peguei na mesma caracterização que utilizei no primeiro vídeo. Penso que é muito simples das pessoas perceberem. Nem mudei a classificação, é os mesmos pontos que tinham nessa altura, mas a ideia principal aqui ou seja, eu fiz esta distribuição de pontos que as equipas tinham quando tirei esta espécie de fotografia à liga, e depois há as equipas de topo, há as equipas fracas e há as equipas do meio da tabela. E fazendo esta distribuição, pronto, as equipas de topo são estas 6,
Liverpool, City, Arsenal, Tottenham, United, Chelsea. E as equipas do meio da tabela dividi em toda, em duas, não é? As do topo, do meio e as do meio baixo. Isto não soa nada bem, mas pronto. E depois as equipas ditas mais fraquinhas a lutar para fugir da despromoção, etc, etc. E pronto, e aqui é um sumário. Pronto, equipas tipo 1, tipo 2. Agora poderão dizer, o West Ham também podia ser debaixo da tabela. É verdade, isto é uma classificação, é só para termos uma ideia, agruparmos as equipas em grupos que dá mais jeito para depois fazer comparações. Pronto, caracterização, já falei disto, é muito simples de se fazer e fácil. O que é que eu fiz a seguir? A tabela de casa, não é? Para o resultado correto. Então agora vamos começar a entrar no detalhe. Já temos uma ideia de como é que a liga se comporta, agora vamos entrar no detalhe. Vejam que eu só peguei nos resultados até 2 golos. Como eu disse, os outros acontecimentos considerei que eram acontecimentos raros e não fazia sentido estar a olhar para eles. Até 2 golos pode ser interessante ver o que é que acontece. E foi isso que eu fiz nos últimos 5 anos. Fui ver então a ocorrência de 0-0, 1-0, 0-1, 2-0. Vi a ocorrência, depois dividi pelo número total e dei uma percentagem da ocorrência desse tipo de resultados. Vejam o United em casa, por exemplo. United em casa das ligas de topo, né? Das equipas de topo, é que tem mais 0-0 em casa, curiosamente, né? Não sei se tinham noção disso. É uma equipa que é lenta, se calhar, a entrar no jogo, talvez. Pronto, é um aspecto interessante ver que, ao contrário dos seus compatriotas de topo, que estão todos abaixo de 30%, o United tem, nestes últimos 5 anos, uma percentagem em cima de 30% de 0-0. É curioso, não é? Vejam também que das equipas de topo, por exemplo, o City destaca-se por ser a única que tem a percentagem de ocorrências superior, não é, para jogos com golos relativamente às outras. As outras, enquanto a percentagem maior está associada ao 0-0, o City é a única equipa que tem a percentagem superior para golos, o que é bom para quem procura golos. Mas também pode ser mau por outro lado, porque visto que existe esta tendência histórica, as odds nos jogos do City, quando jogam em casa, vão estar muito massacradas, né? Porque o mercado vai estar sempre à espera que o City marque um gol e até 2 golos. Vejam, comparativamente eles em si têm 18%, que é uma percentagem engraçada. O Chelsea, por exemplo, também é muito engraçado porque tem 1-0, mas também ocorre muitas vezes um empate 1-1, ou seja, o Chelsea às vezes na primeira parte encontra-se a dormir. Enfim, há coisas engraçadas, se vocês virem isto com calma, podem tirar algumas conclusões e algumas observações muito interessantes. E depois, do lado extremo, temos as equipas fracas, né, que normalmente têm mais dificuldade em segurar o 0-0. Por exemplo, temos aqui o Cardiff, mas também temos poucos jogos, né, porque eles não tiveram sempre na primeira divisão. Mas temos o Fulham, que é pelas mesmas razões, mas pela negativa. Tem poucos jogos, mas a maior parte das vezes estão a perder por 2 golos ou 1. Vejam, 50% dos jogos estão a perder 25-0-1 e outros 25 perderam 0-2, e se calhar há mais resultados, mas eu como disse, só vi até 2 golos. Pronto, aqui já perceberam esta ideia. Eu a seguir agreguei, não é? Ou seja, fiz a média do grupo para o 0-0, para o 1-0, pronto, para ter assim informação mais condensada, para ter uma amostra grande, para ter em conta efeitos de azar e de sorte. Enfim, dizemos que as equipas de topo tipicamente em média têm aqui 27,6%. Claro que as equipas não são todas iguais, né? Mas estão a ver claramente que as equipas de topo são as que têm menos tendência para estar a 0-0, porque normalmente estão a ganhar, né? E esta coluna aqui diz-me a odd equivalente a esta percentagem, que não é nada mais que o inverso da probabilidade. Depois as equipas do meio da tabela são as que têm mais tendência para estar 0-0. E as equipas do fim da tabela são as que têm menos tendência para o 0-0, mas pela negativa, né? Porque normalmente estão a perder. Pronto, é isto. Esta tabela é muito simples. Tenho esta informação, contei, agrupei e depois o resumo é esta tabela aqui, em que tenho os grupos, Tier 1, com os resultados. Aqui é mais, acho que tem menos informação, está mais condensada. Escolham o que querem. Eu gosto desta apresentação para ter aqueles grupos, para fazer comparações engraçadas. Pronto, isto é a tabela de casa. Raciocínio semelhante. Já agora, não se esqueçam, não é? Isto é uma amostra de 5 anos, tenho aqui 1426. Pronto.
só para chamar a atenção que eu peguei em muitos jogos para ver então estes efeitos. Porque se eu tivesse uma amostra, sei lá, de 5 jogos, é complicado tirar algum tipo de conclusão de 5 jogos, não é uma amostra que a gente diria estatisticamente significativa. Agora, tendo aqui uma média de quase 100 jogos na maior parte das equipas, 90, já se pode ver coisas engraçadas. Mas, novamente, ponto a salientar, os 0-0 são muito prováveis, mesmo quando eu faço a separação, não é, das equipas grandes e das equipas pequenas. Vejam que, sei lá, 25% dos jogos, aqui 27%, mesmo das equipas grandes acabam 0-0 ao intervalo e outros 25% acabam com um golo, ou seja, 1 em 4 jogos, estas equipas grandes às vezes estão 0-0 ao intervalo. Vamos pôr assim, de forma simplista. Então isto é a tabela casa. Raciocínio semelhante para a tabela visitante. Pronto, agora do ponto de vista visitante. Vejam as equipas topo. As equipas topo, se compararem, 27 em casa, 26 fora de casa. Em termos de vitória em casa, ganham à volta de 25%, mas quando jogam fora de casa, vejam que a percentagem já é mais reduzida, é à volta de 20%. Ou seja, porquê? Por causa do fator casa, né? As equipas fora de casa, pronto, estão a jogar num estádio diferente, é normal que às vezes possam ter a torcida, não é? Como os brasileiros dizem, o 13º jogador tem alguma influência, não é? Como é óbvio. E a Liga Inglesa tem um fator casa relativamente engraçado, por isso não é dos mais fortes, felizmente, também não é dos mais fracos, é ali intermédio, é um fator aceitável. Mas pronto, as equipas favoritas lá, porque quando jogarem fora de casa, cuidado, não é? Porque 25 dá normalmente 0-0, mas isso, apenas 1 em 5 é que muitas das vezes estão a ganhar por 1-0. Claro que também, se formos a ver ocorrências de ganharem por 2-0 fora de casa, são dos que têm mais elevado, não é? Porque são mais favoritos, têm se calhar mais argumentos para marcar golos. Pronto, as mesmas conclusões, por exemplo, num caso extremo das equipas fracas, não é? Normalmente fora de casa já estão a perder 1-0, daí estes 30%. E comparativamente, vejam que têm mais dificuldade em segurar um 0-0 fora de casa, não é? 35%. Desculpem, é o contrário. Vejam que fora de casa eles jogam mesmo à defensiva, não é? Em casa ainda tem alguma motivação e tem o público a ajar. Fora de casa, num ambiente hostil, não é? Vão lá para segurar o empate quase, não é? Vão jogar defensivamente, porque estão a jogar contra equipas que eram muito fortes, mais fortes do que eles, não é? Enfim, tabela visitante, mesma história, o raciocínio semelhante, e ficamos com este produto final das odds das odds e das percentagens. A seguir, pronto, já temos isto é o efeito individual das equipas a jogar em casa e fora de casa. E depois fui ver as interações entre as equipas, e aqui é onde se começa a ver as coisas mais engraçadas. Vejam, eu tinha 6 cenários, porque eu tinha o 0-0, tinha o 1-0, o 0-1, tinha o 2-0, o 1-1 e o 0-2. Tenho 6 cenários. Eu só peguei no exemplo do 0-0, depois vou-vos dar o resultado final para os outros cenários. Mas no 0-0, vejam, equipas de topo, como é que é o confronto? Isto é mesmo o confronto entre elas. Quantas vezes ocorreram 0-0 entre estas equipas? Vejam que nas equipas de topo é muito comum ao intervalo estar 0-0. Vejam, se isto são 5 anos, 3 jogos por exemplo, o Liverpool contra o United, 3 em 5. Não sei se já realizaram o quinto jogo esta época, agora não recordo, com o Liverpool a jogar em casa, mas 3 jogos acabaram 0-0, por exemplo. E às vezes há aqui algumas equipas que têm uma grande tendência a acabarem 0-0. Vá-se lá perceber porquê, mas já vamos ver aqui um facto engraçado. Por exemplo, estas equipas que têm 4, 5, 4. Vejam este 4, reconhecem este 4? O Everton com o Liverpool. É verdade. Isto é o Merseyside Derby. Isto é um derby que já vem desde 1962. Isto, na altura, isto até tem uma história engraçada, porque isto era considerado o derby amigável. Porquê?
havia muitos familiares, né, comuns entre os adeptos. Um torcia pelo Everton, outro torcia pelo Liverpool. Isto, e pronto, era considerado até podem ver a história disto, o derby amigável. Claro que a partir de 1980 abriram-se as hostilidades entre os adeptos. Agora tem mudado um pouco, mas é engraçado ver que este derby, por exemplo, é que isto às vezes são pormenores, não é? Tem tido uma grande tendência para 0-0. E vejam que é verdade. Este ano eles já jogaram e acabou 0-0 ao intervalo. E acabou 0-0 a tempo inteiro. Apesar do Liverpool ter sido muito favorito, vejam, isto é uma modo portuguesa, mas enfim, tinha um modo favorito que estava a lutar pelo título, mas o fator derby tem uma componente psicológica às vezes nos jogos que tem uma mística diferente. Mas por acaso o Everton com o Liverpool este ano ficou 0-0, ou seja, nos últimos 5 anos já tenho 4 de 5 ficaram 0-0. Por isso cuidado às vezes com estes alguns jogos clássicos, parece que têm uma tendência para ficar empatados 0-0 e depois podem construir isto para os outros resultados. Eu só mostrei o 0-0 porque achei engraçado e esta história do Mersey Derby. Bem, qual é a conclusão final disto? Depois eu agrupei, não é? Agrupei os resultados todos como fiz nas tabelas de casa e ficam estas tabelinhas aqui mais condensadas com informação. Claro que se quiserem, se construírem isto, depois podem ir ao detalhe e ver como é que foi o confronto. Aliás, peço desculpa. Este resultado final, não é? É a média destes valores, basicamente. Ou seja, tenho 2 ocorrências, 3, fiz a média desta área toda e deu-me este valor. Quanto maior for este valor, mais ocorrências tenho para aquele resultado e daí este resultado final. Vejam, equipas 1 com equipas 1 é muito frequente acabar em 0-0. É mais frequente o 0-0 entre equipas fortes do que propriamente 1-0 ou 2-0 ou 0-1. Estão a ver? Pronto, é assim que se lê. Eu pus isto assim. A informação está condensada, mas achei engraçado. Vejam, por exemplo, aqui, sei lá, confrontos entre equipas 1 e equipas 3, né? Vejam o que é que acontece. Aqui está, o 0-0 tem 1, mas o 1-0 tem sido muito frequente. Tem sido mais frequente o 1-0 do que propriamente o 0-0. Vai-se lá perceber, né? Aliás, estes confrontos entre 1 e 3, né? Entre equipas de Tier 1 e Tier 3, são dos mais engraçados, porque não estão a jogar contra equipas assim propriamente fracas, não é? De nível 4, mas às vezes é onde ocorrem se calhar mais gols e situações mais engraçadas. Tipo, tem aqui o 1-0 que é muito frequente, o 2-0 também é engraçado. Vejam que o 1-1 também é muito interessante. Dos 1-1, que estas situações, 2 golos na primeira parte já são mais raras, não é? Ou mais incomuns, mas vejam que há jogos engraçados, às vezes se calhar deixam-se surpreender e sofrem um golo, ou então a equipa visitante que marca um golo primeiro, enfim, N razões, ou então também os favoritos também entre si, às vezes como ambos têm bons ataques, existe uma boa chance se calhar de conseguirem igualar ainda ao intervalo, muito engraçado. Ou então equipas do meio da tabela jogarem contra equipas fortes fora de casa, também muito interessante, como estão a jogar em casa, marcam um gol e depois a equipa forte se calhar reage e consegue ainda empatar ao intervalo. Há coisas aqui engraçadas nestas combinações, depois com o tempo vocês podem ver. Só montei, este é o produto final das tabelas que eu construí aqui. É o produto final, a única coisa que muda depois é o resultado. Em vez de ser 0-0, é 1-0, 2-0, etc. Pronto, interações, já vimos as tabelas da equipa, vamos agora falar um pouco de previsões, né? Vamos ver isto na prática, como é que poderia funcionar. Isto depois é simples, depois construir, o trabalho é construir a tabela, depois é fácil aplicar a receita, entre aspas. Vejam este exemplo, este é um jogo recente, foi ontem, né? Ontem, enfim, o Chelsea com o West Ham. Quem me segue no Facebook até foi o jogo que vocês escolheram, não é? A comunidade, eu normalmente ponho, agora tenho posto uma votação para eles escolherem o jogo para eu analisar e as pessoas escolheram o Chelsea e o West Ham. Na altura eu comentei até que não sabia se o West Ham tinha capacidade para marcar gol e então
um resultado muito provável, a meu ver, era o 2-0. Se eles marcassem golo, na altura eu comentei que o outro resultado bastante interessante era o 3-1. Aliás, eu no Face recomendei o menos 1,5 para o Chelsea, o 2-0 em termos de carrego de score, o under 3 menos 3, o under 3.25, enfim, porque parecia um jogo para 2-0 e foi isso que se verificou realmente. Ficou 2-0 e até foi um tiro na mousse, foi engraçado, mas pronto, o objetivo não é acertar no carrego de score, é mais pelo valor da análise e perceberem às vezes como é que podem analisar os jogos. Por isso acompanhem no Facebook, não se esqueçam que tem sido engraçada de ser vocês a escolher o jogo. Mas vamos lá então voltar ao vídeo, como é óbvio. Então, isto é uma equipa do tipo 1 contra uma equipa do tipo 3, não é? Se formos a ver aqui a nossa tabela, ou tipo 2. Tipo 2, o West Ham está aqui como tipo 2. Vejam que é um tipo 2, mas facilmente podia ser um tipo 3, atenção, não é? Que ele está na última linha, está na linha de separação entre as equipas do meio para cima. E eu peguei isto em dada altura do campeonato. Acho que as equipas de topo deviam ser definidas logo no início da época. Esta divisão eu peguei a meio da época. Enfim, foi só uma análise. Mas pronto, o West Ham então, é um confronto entre uma equipa tipo 1 e tipo 2. Vamos ver o efeito em separado das equipas. Chelsea, equipa tipo 1, tipicamente está 0-0 ou está a ganhar 1-0. É um resultado muito expectável, 0-0 e 1-0. Depois, as equipas do tipo 2 a jogar fora de casa, tipicamente conseguem arranjar bastantes empates ou estão a perder 1-0, 21%. Pronto, se quiserem ver, isto não é nada que vocês não sabem, acaba por ser um pouco de senso comum. E agora, os confrontos entre eles, as interações, que era a outra tabela, né? Então, é uma equipa do tipo 1 com uma equipa do tipo 2, 3. Lembram-se que eu comentei que estas equipas de 1 com 3 até eram muito interessantes. Eu poderia dizer que o West Ham também está ali está na fronteira entre 2 e 3, mas muitos jogos acabam realmente 0-0 ou acabam com 1-0. É assim, a veja, é 1-0-3 e este é 0,9. Ou se considerasse o West Ham mais uma equipa tipo 3, dava mais 1-0 do que propriamente 0-0. Isto depois também vem um pouco da vossa sensibilidade, não é? Eu queria-vos mostrar as percentagens e em termos de valor das odds, que é para olharem para o mercado com outros olhos. Mas eu comentei também na altura que o Chelsea estava em boa forma, o West Ham estava no meio da tabela, não tem grandes aspirações, o Chelsea ia aproveitar um deslize do Arsenal. Pronto, aquelas informações qualitativas que a parte estatística aqui não engloba, mas convém sempre dar e perceber níveis de motivação, se há falta de jogadores importantes, etc., que ajudam na nossa análise. Mas convém que sejamos objetivos nas nossas análises, mas tivemos uma informação qualitativa que consideremos relevante, adicionem, não é, à vossa análise. Eu, na altura, pronto, foi isso que me vou dizer, o 2-0, e neste caso, né, eu acho que puxava mais o resultado para 1-0 por causa do fator da motivação, etc., do que propriamente para o 0-0, mas ambos os resultados eram válidos neste caso, utilizando esta estratégia de resultado correto ao intervalo. Seria sempre ou um 0-0 ou um 0, é o que fazia mais sentido. Pronto, isto é um exemplo, Chelsea-West Ham. Depois peguei num jogo do Tottenham City, isto não é um jogo de Liga, é um jogo da Champions, mas como eram duas equipas inglesas, era só para vos mostrar aquela história, quando são duas equipas muito fortes, não é? Voltando ao mesmo, acaba por ocorrerem muitos empates. E foi por isso que eu peguei neste jogo. Vejam que, se calhar, eu estava a estimar para o 0-0 uma odd de 3,63, mas vejam qual era a odd que o mercado me dava, 2,89. Já agora deixem-me voltar ao exemplo anterior. O resultado provável 1-0. Eu estimava mais ou menos uma odd, se calhar à volta de 4,03, entre 4,03 ou então entre 4,77. Claro que o mercado, vejam, das odds prováveis que estão aqui, o mais provável o mercado era que o Chelsea ia ganhar 1-0 e foi realmente o que ganhou. Logo a seguir o mais provável era o 0-0, o que vai de encontro ao historial, não é? Isto faz todo um sentido. Não faz, por exemplo, sentido apostarem numa odd
isto é o problema de fazer carreg score em casas de apostas. Se calhar não faz sentido nenhum apostarem numa odd tipo 3-4. Esta odd não tem valor nenhum, não é? Porque se calhar 3-4 não houve nenhuma ocorrência, esta odd devia ser 1000, não é? Que é a odd máxima, mas nunca vos vão oferecer uma odd 1000 para este tipo de resultados. E o problema do resultado correto é este mesmo. Se vocês pegarem nas odds e traduzirem-nos em percentagens, somarem tudo, não é? Vai dar uma, sei lá, 1200, vai dar 100%, ou não vai dar 100%, porque depois tem o overround, tem ou como os brasileiros dizem, o juice nas odds, ou também digo, tem a margem das odds, que é aquilo que a casa de apostas espera ganhar. Enfim, nunca dá os 100% que devia dar a probabilidade de um acontecimento, né? Não, vai dar sempre muito mais do que isso. Então este tipo de resultados tem, se calhar, não sei, 150, 200, não me admirava nada que tivesse assim uma margem enorme as odds, porque estas odds nunca são justas aqui para resultados muito elevados. Pronto, eu queria falar disto, mas seja Tottenham City, vejam que a previsão para 1-0 aqui estavam a ser generosos, não é? Diziam que jogos de favoritos 4-0-3, como eu peguei na tabela individual, mas depois não se esqueçam, não é? Que existe a interação entre duas equipas de topo, é bastante, tem um peso maior no 0-0 do que propriamente o 1-0. E vocês podiam ver pelo mercado que também a odd mais provável acaba a ser o 0-0 e ficou 0-0. Mas isto também era uma Liga Champions, cuidado, e há duas mãos. Eu estou a extrapolar os resultados da Liga para isto e não se deve fazer isto. Foi só para mostrar o confronto entre duas equipas e perceber a interação. Outra coisa que eu quero falar, Rui, então isto é muito provável estes resultados, não é? O 0-0, 1-0, 0-1. E depois há pessoas que podem pensar, então vou apostar a favor desses resultados e ganhar dinheiro. Pronto, eu pus aqui 3 exemplos. Vejam, fiz um exemplo. Eu utilizei uma calculadora, o AirCruncher, está neste site. Eu depois deixo um link na descrição se quiserem utilizar isto. Isto é muito fácil de utilizar. Então vamos supor, já sei que os resultados mais prováveis são tipo 0-0, 1-0, 0-1, etc, etc. Então, espera lá. Então isto é o jogo do Chelsea com o West Ham. Então se eu acho que o Chelsea vai estar a ganhar, eu acho que o West Ham não marca, vamos supor, né? Então, mas quer-me defender um bocadinho, vou apostar no 0-0 e vou apostar no 0-1. Então vocês podiam usar uma calculadora deste género. Isto é muito simples, vocês vão lá ao site, põem aqui a stake, eu pus uma stake 100, simbolicamente. Cuidado que aqui às vezes, estão a ver aqui back, all selections, same betting exchange. Aqui tem que pôr 0 porque é exchange, porque não, vocês iriam fazer isto numa casa de apostas. E aqui põem as odds. A primeira odd é a odd do 0-0, a segunda odd neste caso era a odd do 1-0. E carregam no botão de calcular e ele depois distribui esta stake de 100 pelos dois dígitos que, espera lá, então a 3,67 eu tenho que usar uma stake de 46,19. Para o resultado de 3.15, para a odd de 3.15 ou de 1.0, tenho que usar uma stake de 53.81. Se eu fizer esta distribuição desta stake de 100, o que é que acontece? Se ficar 0.0 ou 1.0, independentemente disso, eu vou ganhar 69 euros. Pronto. Podiam pensar nisto, né? Agora, será que compensa? É assim, eu não gosto de fazer este Dutching, que é isto de apostar back em várias seleções, né? Escolhem as seleções que acham que vai ganhar. Imaginem que isto é como os cavalos. Imaginem que tínhamos 10 cavalos, né? E podem fazer isto para os cavalos, mas só acham que 2 deles é que vão ser vencedores. Então vão ver as odds, põem aqui a stake e depois distribuem essa stake por esses 2 cavalos, para saberem quanto é que têm que apostar para ganharem o mesmo, independentemente daquele que vai ganhar. Pronto. Há programas que fazem isto automaticamente. Eu estou a mostrar isto manualmente para as pessoas que às vezes gostam de fazer combinações de vários resultados. Podiam fazer isto, mas como já sabem, a margem nestes mercados é muito alta. Vocês nunca vão receber um bom preço se começarem a combinar muitos resultados. E foi isso que eu fiz. Agora, sou mais inseguro, mas acho que o Chelsea ainda marca um 2-0. Então fazer o 0-0, 1-0 e 2-0. Podem fazer, não tem mal nenhum. Só que, claro, quanto mais mercados adicionarem, menos vão ganhar, né? Porque tem que dividir esta stake por vários. Por exemplo, se fizessem aqui para este 0-0, 1-0, 1,
e se desse um destes resultados iam ganhar 27 euros, iam arriscar 100 para ganhar 27. Ou então, não, o Chelsea de certeza que não tem o 0-0, ou está a ganhar por 1-0 ou por 2-0. Pronto, pode ser uma alternativa. Neste caso, vejam, se puserem uma stake de 100, iam ganhar 94 euros, sensivelmente. Isto são estratégias que podem utilizar, não é? Agora, todas elas têm risco, não existe uma tática infalível. E vejam isto é importante. O que eu fiz aqui, se eu puser uma stake por estes dois mercados, vou ganhar 69, imagina, isto é como se estivessem a apostar numa odd de um 69, aqui é como se estivessem a apostar numa odd de um 27, aqui é como se estivessem a apostar numa odd de um 94. Ou seja, se calhar conseguem às vezes encontrar um mercado alternativo com esta mesma odd, sem utilizarem o resultado correto, por exemplo, um 69. Se calhar o back ao intervalo do Chelsea, não sei se estava a um 69, logo no início do jogo, se calhar estava. Claro que o back, o que é que acontece? Se ficasse 0-0 perdiam e aqui ganhavam, não é? Porque o 0-0 cobria essa hipótese. Agora, podem ser muito conservadores e, não, vou apostar nestes três e um 27. Um 27 se calhar mais valia apostarem no golo, por exemplo, 0,5 HT. O que acontece? O 0,5 HT se calhar está a esta odd, mas se ficar 0,0, esta aposta cobrir e esta não. Vêem, é uma questão de risco, vocês têm que ver aquilo com que estão mais confortáveis, mas podem sempre combinar vários mercados, pegam numa stake, isto é uma ferramenta útil, e dividem essa stake por vários mercados de maneira a conseguirem tirar lucro. Esta, por exemplo, é uma alternativa engraçada. Se acharem que o Chelsea ganha, certeza que pré-live a odd do Chelsea, não sei HT se estava a 1,90 e tal, por exemplo, se achassem que o Chelsea ia ganhar mesmo ao intervalo por 1 ou 2-0, em vez de fazerem back, podiam ter esta alternativa do carreg score 1-0-2-0. Enfim, cuidado, né? Podem utilizar isto. Eu não vos aconselho, eu prefiro usar isto de outra maneira. Principalmente, não se esqueçam, esta parte do payoff e taxa de acerto. Isto é um mercado com baixa taxa de acerto, mas lucro elevado, né? É um mercado que, como vimos, tinha 30%, por exemplo, resultado 0-0, mas se 30% das vezes dá o 0-0, mas se vocês acertarem 35% das vezes, vocês vão fazer dinheiro. Pronto, porque as odds vão estar sempre acima de mais ou menos 3 e dentro de cima vão fazer dinheiro. Tem que medir se compensa ou não, mas nunca se esqueçam, isto calhar não é um mercado para toda a gente, porque ou fazem este tipo de combinações, mas ou estão a tirar lucro à vossa aposta, não é? Ou se quiserem selecionar uma, vocês têm que estar preparados para a parte psicológica, que é, vocês vão falhar muitas vezes, mas quando ganham, os ganhos, e se tiver uma boa taxa de acerto, né, vão sempre compensar as perdas. Lembra-se do primeiro vídeo que eu fiz, aquela tabela, não é, do payoff com a taxa de acerto. Pronto, aqui está. Resumindo, pronto, acabei. O que é que eu fiz? Caracterizei a liga, né? Estudo de mercado, já viram o procedimento, caracterizei as equipas, o sistema TAER para montar, fiz as tabelas casa visitante, muito semelhante, eu sei, isto é tudo metódica, a gente vai analisando, depois vamos vendo o pormenor do mercado em si. Estudei as interações das equipas, vimos coisas engraçadas, vimos as previsões, falei um pouco do Dutching, apostar a favor, algo que podem utilizar, sem dúvida, neste mercado. Não se esqueçam disto, né? O payoff com a taxa de acerto baixa, por exemplo, as odds normalmente nestes mercados serão sempre superior a 3, mas a taxa de acerto vai ser mais baixa, mas isto não quer dizer que não possam fazer dinheiro, não é? Nada disso. Se trabalharem com odds acima de 3 e tiverem uma taxa de acerto, sei lá, de 40%, vocês vão fazer bastante dinheiro, não é por aí. Já vimos que os resultados mais prováveis então são o 0-0, 1-0, 0-1, e até vimos, relacionámos com o TAER das equipas depois para tentar ter mais sensibilidade, as equipas muito favoritas, as equipas do meio da tabela, etc. E pronto, algumas equipas, atenção aos derbys e essas coisas, historicamente parece que têm estes padrões, não é? Já vimos o caso do Everton com o Liverpool, tem uma grande tendência para dar 0-0, se vocês fizerem um estudo de se vocês criarem as outras tabelas, né, de um 0-0-1, se calhar vão encontrar alguns padrões entre as equipas. Pronto. E é tudo, malta. Por isso, obrigado pela vossa atenção. Mais uma vez,
Deixem os vossos comentários, quer sejam positivos ou negativos. Subscrevam-se se são novos no canal e ativem as notificações se gostaram do vídeo. Sigam-me nas redes sociais, principalmente o Facebook. Eu faço aquelas sondagens, vocês escolhem, participam comigo, escolhem o jogo que eu quero que eu analise, etc. Tem sido engraçado dar-vos esse poder, por isso apareçam. Partilhem, né, se acham que pode ajudar os vossos amigos, e até à próxima Masterclass. Espero que realmente tenham gostado e que vos ajude de futuro. Boa sorte e bons grindos, pessoal. Até à próxima. Um grande abraço. Tchauzão.